estar neste lugar. Agradecer a pastora Gileide. Eu só salvei de Gileide. Amém. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui tão pouco rouca, porque ontem eu ministrei no congresso em Itaim. E a igreja está muito gente, é muita gente. No congresso a gente fica um pouco corrida todo final de semana, temos ministrado. Eu cheguei em viagem quarta-feira e todo final de semana volto de viagem para estar ministrando a homenageira aqui em São Paulo. E nós louvamos ao Senhor porque Deus tem nos dado essa graça pela sua infinita misericórdia. Quero agradecer a Deus por cada um que aqui está. Nossa irmã Binha, que estivemos ali no congresso também, ministrando a palavra do Senhor Jesus, onde estivemos no Itaim. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos em outro lugar para fazer o querer e a vontade do Senhor. Eu já quero ser grata ao Senhor pelo convite a qual nos dada para poder estar ministrando a palavra do Senhor. Mas eu quero ser breve. Abra a nossa Bíblia no tema, no meio de aos Efésios, no seu capítulo 6. Aleluia. Estudamos a palavra do Senhor, oramos, pedimos ao Senhor até mesmo aquilo que Deus Ele quer falar ao nosso coração. E sabemos que nos dias de hoje, essa guerra aqui não é para todos. Essa guerra aqui é só para os valentes. Porque o que tem de covarde na igreja é só o sangue do cordeiro. Quando a gente chama para entrar numa guerra espiritual, o negócio está feio. Mas o Senhor diz que os covardes no caminho vão. E chama Gideão, até mesmo ali no lagar, quando está trabalhando no trigo no lagar. Ele está fugindo dos medianitas, dos amalequitas, e o povo está escondido em caverna. O povo está dentro de covas, escondido, com medo dos amalequitas, no meio dos midianitas, mas Gideão se colocou na brecha. Ele disse: eu não vou morrer aqui, eu vou procurar um lugar. Porque ele disse: quem é aquele que também sabe trabalhar em campo, também sabe trabalhar em lugar pequeno. Ele sabe estar em campo, mas também sabe estar num lugar estratégico para que não morra. E muitas vezes é na hora, é tempo de sair da caverna, é tempo de sair das covas e começar a guerrear pelaquilo que é seu. É começar a entrar na guerra, irmãos, porque chega o tempo de estarmos enfrentando o adversário da nossa alma. A gente quer se esconder, mas o Senhor diz: é hora de sair para fora. O que é, irmãos, guerrear as guerras do Senhor? É você estar dependendo do Evangelho, da verdade, da justiça, até mesmo a palavra do Senhor. Isso é entrar na guerra. E quando a gente fala em guerra, a gente começa a entrar numa luta espiritual. Entenda, irmãos, tudo que você falar, a palavra que vier luta, é contra o adversário. Quando é prova, a diferença de luta, prova e tribulação.
meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Amém? Louvando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se o tema do congresso é para se
Você me voltou 102. A moça que estava treinando ele se aproximou do caixa e disse: o que aconteceu? Eu disse nada. Aí ele olhou assim, disse nada não. Aí eu devolvi para ele, ele olhou para mim até pensando: é uma pessoa que volta para devolver dinheiro. Crente, irmão, que a gente não deve se aproveitar de coisas que não é. Aí tem gente que diz: não, ele passou errado, o problema é dele. Não, mas quem serve o Senhor e tem o Espírito de Deus, ele não dorme em paz. O Espírito de Deus vai nos comandando, dizendo: isso não é teu. Paulo vai ensinando o povo a viver em santificação. E não estamos falando de uma santificação
justiça. A couraça da justiça é usada sobre o tronco, protegendo os órgãos vitais de golpes mortais. São feitos na região da cabeça e do tórax. Protege o coração. Irmãos, e o que mais o diabo tem tentado é tocar no sentimento das pessoas. A pessoa, quando está desprotegida aqui, e quando um soldado vai para a guerra sem aquela couraça, ele até mesmo pode sofrer um golpe que pode ser fatal, ele morrer. Ele começa a proteger. A couraça da justiça, ela vem protegendo toda essa parte, até mesmo de proteger de você levar um golpe fatal e morrer na presença de Deus. Aí tem gente que diz: não, irmão, tem pessoas que morrem. Não, morrem. Hoje o que tem mais matado, irmãos, é depressão. As pessoas, elas ficam deprimidas. O diabo, ele primeiro atinge o sentimento dela e depois começa a desvalorizar ela, dizendo que ela não serve para nada, que ela não sei por que ela nasceu, ela está aqui, mas ela é um incômodo, que ela foi um erro, que ela é isso, que ela é aquilo, a ponto da pessoa subir numa ponte e se jogar lá de cima, ou entrar debaixo de um caminhão e tirar sua própria vida. Mas ele está dizendo: a couraça da justiça, ela vai nos proteger de golpes que vêm para nos matar. Ela vai proteger o nosso coração. Ele diz na sua palavra: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele procede os maus pensamentos. Guarda o teu coração. E ele diz também que coração é terra que ninguém anda. É um coração, irmãos, que terra que ninguém pisa. E ele diz que o coração é mais enganoso, ele pode nos enganar. Ele é terra que ninguém pisa, só Deus anda sobre ele. Alamanchúria, levaio. Nessa noite ele diz que a palavra, ela tem o poder de inativação da alma. Ela vai até o pensamento. Ele pode discernir o que está passando no teu coração. E ele diz: é noite de colocar a couraça da justiça e vai começar a proteger o teu coração. Proteja o teu coração, porque é nele que vem os nossos pensamentos. É nele que a gente pensa mal contra o nosso irmão. É nele que a gente imagina coisas que não estão acontecendo. É nele que a gente procede pensamentos que não é de Deus. É do coração, você sabia disso? E é por isso que precisa ter essa couraça da justiça. E além de ela ser uma couraça, ela é da justiça. E a gente começa a ver que Paulo, ele vai dizendo para eles, pegando um soldado romano como alegoria para mostrar para o cristão de Éfeso como eles tinham que combater, até mesmo ir avante contra o nosso inimigo, mas não podia ir de qualquer jeito, não faltando nenhuma peça da armadura. Tem gente que tem até o capacete, mas não tem a couraça. Tem gente que tem até o sapato, mas não tem a espada. E tem gente aqui com a armadura incompleta. Só que nessa noite, esse tema desse congresso, ele não vem por acaso. Ele é propício para colocar a armadura toda no seu devido lugar, para proteger a gente das guerras espirituais contra o adversário da vida e da sua alma. E ele vai começando a dizer: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Primeiro, irmãos, um soldado romano poderia ir para a guerra, dependendo
estamos bem preparados, pode vir. Nós estamos bem calçados e a gente vai enfrentar. E outra, estamos em paz com Deus, sabemos como estamos com Ele, porque não entramos em guerra, irmãos, de qualquer maneira. Para a gente entrar numa guerra contra o nosso adversário, tem que ver como está a nossa vida espiritual. Primeiramente, ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça e para de fazer mais sacrifício e começa a obedecer mais. Começa a buscar mais. É se colocar numa ordem, irmãos, vem orar, vem buscar, vem de manhã, vem consagrar, vem jejuar. Não aparece o povo, não vem. E não começa, está difícil o povo vir. Mas quando começa a enfrentar guerras espirituais, começa a chamar a gente para fazer campanha lá. Mas o Senhor diz: aqui está perto para você vir se revestir. Aqui está perto para você vir buscar. Aqui está perto para você buscar a armadura de Deus. E ele começa a dizer, depois do até mesmo dos calçados, tomai sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, irmãos, naquela época, ele era o escudo, e naquela época, quem fosse para a guerra, e até mesmo perdesse o escudo, era sinal de desonra, e poderia até morrer. Se ele voltasse da guerra sem o escudo, ele morreria, e era desonrado, e depois morto. Mas missionário, o negócio está muito sério. Perde a fé para você ver. Se morre, perde a fé. Aí ele diz também que o escudo, que até mesmo naquela época havia os escudos, que eles, quando iam para até mesmo à frente do inimigo, eles colocavam um aparelhado com o outro, e o escudo era quadrado. Um era feito de madeira, coberto com pele de animal, e eles ficavam a noite inteira dentro da água. Eu estudei bastante. Eles ficavam a noite inteira dentro da água, e aquele escudo tinha um peso. Mas ele diz, mesmo com o peso, é ele que vai me proteger dos dados inflamados do inimigo. Eles até mesmo deixavam aquele escudo dentro da água a noite inteira para o outro dia ir para a guerra. Eles ficavam encharcados porque o inimigo, ele preparava dados inflamados. O que é isso? Eram flechas que na sua ponta havia até mesmo algo inflamando, algo que pegava fogo, que naquela época, quando batia no escudo, se o escudo não tivesse encharcado, ele até mesmo pegava fogo. Mas o escudo que está preparado, está na fé, ele bate o dado inflamado e ele apaga toda a seta do adversário. Ela vai cair por terra, contamine a sua vida, porque a gente vai estar no escudo da fé. Coloca a fé na frente e diz, agora eu vou. Porque aí a gente canta aquele hino, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Aí a gente vai cantando, a gente diz, o meu escudo, a minha fé está nele. Independente da guerra, a minha fé está firmada nele. Independente da situação, eu tenho fé que ele vai mudar o quadro e vai vencer essa guerra por mim. O escudo da fé é utilizado para defesa, proteção, contra golpes de batalha. Também serve para avançar contra o inimigo sem serem feridos. Serve de proteção, serve para avançar. Pensa num crente cheio de fé. Ele diz, nada vai me parar, eu estou avançando. Eu vou avançar. É interessante, irmãos, que muita situação dos discípulos do Senhor, eles tiveram que ter fé suficiente para poder vencer o que eles passaram. E eles tinham que ter fé. Fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se você está vendo que você está pegando, não é fé, mas aquilo que você não está vendo. E eu gosto de irmã que é meio doida. Eu gosto de irmã doida, porque tem irmã que diz assim, irmã, eu estou orando sim pela uma vitória, mas amanhã tem um culto de ação de graça na minha casa. Aí a outra diz, irmã, qual foi
vai combatendo contra os falsos mestres, contra aqueles que veio para até mesmo pregar o evangelho, mas pregar mentira. Ele veio para distorcer a palavra. E no Novo Testamento você pode ver que o Senhor, ele vai até mesmo alertando a igreja sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas. E a maior coisa que a gente tem que proteger é a nossa mente. O adversário, ele lança cega sobre a nossa mente para a gente desistir da caminhada e dizendo: Deus não vai agir, Deus não vai fazer, Deus não está voltando coisa nenhuma. Ele começa a tentar desviar a gente da verdade, mas aquele que está com capacete, ele vai manter a sua mente na verdade, na palavra de Deus, aquilo que lhe foi ensinado desde o princípio, aquilo que foi ensinado. O diabo pode fazer o que quiser, inventar o que quiser, mas ele diz: a minha fé está firmada na palavra. Ele protege a mente. Então vai o capacete. Ele começa a dizer: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Crente que não gosta de ler Bíblia, não tem como você usar essa parte. Aonde está escrito em Mateus capítulo 4, depois do Senhor ser levado, batizado por João, ele é levado ao deserto. E ele usa o quê? A palavra como espada. Aí ele até mesmo vai dizendo: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. Aí Jesus diz para ele: mas também está escrito. Quem lê a Bíblia, ele tem uma espada ali contra o teu adversário. Ele vai dizendo: mas está escrito. Aí ele diz: se tu és filho de Deus, faça que essas pernas se tornem pão. Aí ele diz: também está escrito que nem só de pão viverá o homem. A palavra veio para dissipar as posses espirituais da maldade. Ele veio para jogar por terra e para desfazer toda a obra do diabo. Quem não lê Bíblia não tem como se defender na hora da guerra. E eu tenho aqui uma notícia para te dar, irmão. Sai da Netflix e vai ler Bíblia. Sai da série e vai ler Bíblia. Para quando você estiver na guerra, você saber enfrentar o teu adversário. E você saber aonde está escrito. E dizer bem na cara dele: está escrito, também está escrito, também está escrito. Porque o Senhor nos deixou uma defesa, que é a palavra. E ela é usada como espada. Agora, quem não gosta de ler Bíblia vai se proteger como? O diabo, você vê. Essas pessoas. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos. E é verdade. Dia de domingo, quem é nas portas bater? Eles estão lá, ó. E saem com o pé de frente. E a primeira coisa que eles fazem: pega a Bíblia. Vou te mostrar. Aí tem gente que diz: é verdade. Aí ele diz: é mesmo. E começa a concordar. Eu já vi pessoas ter a mente lavada. Pessoas que outra hora acreditavam em batismo com o Espírito Santo e arrebatamento, hoje em dia não crê mais. Por quê? Porque não lê Bíblia. Não gosta de ler Bíblia. Não gosta de participar de escola bíblica dominical. Se chama porque de estudo, acha que é uma luta. Não, mas quem está firmado na palavra não é enganado pelo adversário. E a gente tem que abrir bem nossos olhos, porque eles são muito espertos. Teve um dia que um deles me parou, me chamou, eu saí no portal só para me ver. Aí eles começaram a me mostrar em Apocalipse sobre a nova Jerusalém que desce do céu. Eu disse: maravilha. Aí ele disse para mim: você sabe que a nova Jerusalém desce do céu? Eu disse: sei. Ele disse assim para mim: você sabe que a gente não vai sair nessa terra porque o paraíso é aqui? Eu disse: paraíso teu, né? Teu. Porque o meu não é esse paraíso aqui não. Isso aqui não é um paraíso. A Bíblia diz que para a nova Jerusalém descer do céu, o Senhor vai abalar as estruturas dessa terra. Ele vai acabar com tudo para fazer uma nova céu e uma nova terra, aonde desce a nova Jerusalém. Não vai descer em lugar de contaminação, aonde tem pecado. Ele vai dissipar, destruir todo o mal, toda a raiz do mal.
armadura ajustada ao corpo, dando sustentação, firmeza para as demais peças. Serve também para pendurar a espada junto ao corpo. Esse cinto, ele tem uma importância muito grande, aonde ele dá sustentação, aonde ele também nos ajuda a manter a couraça, manter até mesmo sobre tudo isso, para poder a gente ir para a guerra espiritual. Aqui tem muita gente que até gosta de um culto de manto, quem é que gosta? Quem é que não gosta de receber de novo? Mas não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar, não gosta de renunciar, não gosta de descer, não adianta nada. A gente vive no culto e está todo desarmado. Aí o inimigo vem, lança uma seta lá e manda ir pro lado. E a gente tem que ir lá. Eita Deus, fala, pai. Dessa maneira. Aí a gente chama para vir ensinamento da palavra. Não gosta. Não gosta, não gosta. Fala que é uma chatice culto de ensinamento. É assim um pouco. Mas se você não tiver apropriado para receber a armadura de Deus, e ele diz o que, irmãos? Receber a armadura de Deus. Ele diz, é para receber do próprio Deus, revestido em Deus, fortalecido em Deus, está em Deus, permanecer em Deus. Só assim nós vamos ser revestidos da armadura. E ele diz, na força do seu poder. É como ele diz, é para estar em Deus. Só tem armadura quem está nele. Só tem armadura quem está com ele, quem anda com ele. E para ter intimidade com Deus, não é nas conferências, não é nos encontros de mulheres, não é no chá, é em Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai que está em oculto. Não é mandando o coração rachado e garganta de choro nas redes sociais, dizendo que está passando pela prova, que está passando por dificuldade. Não é colocando nas redes sociais o seu problema, é você entregando na mão daquele que pode e deixando ele resolver toda a situação. Fala Deus, dessa E maneira. a gente se revestir para ir para a guerra. E se você não tiver revestido o suficiente, não compra a guerra de ninguém. Se você não está conseguindo vencer nem a sua, para que vai entrar nos outros? Vence a sua, se revista primeiro, aí você vai. Tem certos lugares que nos chamam a gente para orar, ou para ir fazer um trabalho. Eu vou muito para o Rio de Janeiro, e a gente sobe nos morros lá, no lugar que tem duas facções criminosas. E lá é negócio, não é igual aqui não, irmão. Aqui é PCC, lá é comando vermelho. Mas lá não tem esse negócio de conversa, não. Lá o negócio da lei deles é outra. Aprontou, tem que morrer. Fez, vai ter que pagar. E a gente sobe o morro, e os traficantes que vêm nos buscar na entrada, porque a gente só entra e sobe com permissão deles. E a gente não entra se eles não nos permitir. Aí tem gente que diz, não, quem é crente da armadura, a gente chega chegando. É assim não, filho. Vai pensando, vai que você leva uma de fuzil e você cai lá de cima. Não, a gente está revestido, está calçado, tem capacete, tem a couraça, tem o cinto. Só que a gente está indo também debaixo da graça, para poder o evangelho da paz fazer efeito na vida deles e o Senhor poder salvar e libertar para a glória do nome do Senhor. Só que tem gente que diz, eu sou cristão, eu entro mesmo. Mas eu digo para você, quando o Senhor nos leva para esses lugares, primeiramente a gente tem uma preparação de meses. Eu lembro de uma certa feita também que o Senhor nos levou até mesmo para entrar dentro de um centro de candomblé. E eu digo para você, irmão, a gente não chegou lá invadindo, nem batendo no peito dizendo eu sou crente, eu vim aqui pregar para vocês, atribulados, não é assim não. Houve uma preparação de 6 meses. E o Senhor disse, eu te levarei, te colocarei, te introduzirei lá dentro e pregarás o meu evangelho. E grandes coisas eu farei, o meu nome será glorificado. E assim o Senhor fez. Ele nos introduziu dentro do centro de candomblé. Não vamos fazer uma visita não, vamos morar junto com a Mãe Santa. Aí que o negócio é
quando vai chegando o tempo de Cosme e Damião e Dia das Crianças, as mães dizem, vai lá pegar doce. Só que a gente tem dentro e a gente sabe o que a gente está falando. E logo depois a gente foi na sala dos demônios. E também fomos na cozinha, que é preparada as comidas para colocar nas encruzilhadas. Mas missionária, sim, o Senhor nos levou lá. E para agora, no nome do Senhor, Deus derrubou o castelo de Satanás. Fechou o centro de Aleluia, Deus, aleluia. O Santo aceitou a Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Porque esse evangelho, ele tem poder. Ele tem o poder de mostrar, de transformar. Ele tem poder de mudar o homem e a mulher. Ele tem o poder de arrancar as trevas. Ele tem o poder, e para isso precisamos estar revestidos do poder de Deus. E entramos em cada situação. E tem hora que eu digo para Jesus, Jesus não gosta de colocar a gente nessas enrascadas. Mas ele diz, vai que eu estou contigo. Eu disse, estou indo. Enquanto o Senhor falar que é para mim ir, que Ele está comigo, pode ter certeza que eu vou. Agora, irmãos, a gente não é daquele crente abestado que quer se amostrar e dizer que faz alguma coisa e ir se o Senhor mandar. Não. Você volta de lá levando uma sua no campo. Pode ir lá ver no livro de Atos. Fala, Deus. Um que estava lá olhou para o endemoniado e diz, eu te repreendo no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí ele diz, conheço a Jesus e conheço Paulo. E tu quem sois? Vai enfrentar a guerra de qualquer jeito, meu filho, vai. Aí a Bíblia diz que voou em cima do outro e ambos saíram nus. O cão deu uma surra no outro, rasgou ele todinho. Ainda saiu envergonhado. Porque tem gente que é assim. Acha que vai enfrentar a guerra espiritual. Tá bom do jeito que está, sem ler Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem obedecer. Tá bom. Tá ótimo. Tá não, meu querido. Só que é tempo da gente se revestir. Não sei qual é a parte da armadura que está faltando na sua vida. Então começa a se preocupar rapidinho. E começa a procurar saber o que está faltando. Para você tomar posse. Se você não gosta de Bíblia, que é a palavra, a espada, comece a ver Bíblia. Se você não gosta de orar para proteger a sua mente, então comece. Dizer, Deus, coloca aqui uma blindagem, meu capacete. A coragem da justiça para não atingir aqui o seu sentimento. Então começa a se preparar no Evangelho da Paz. Esteja bem com Deus para poder estar preparado para ir para a guerra. Senão Deus torna o seu adversário. E o nome do Senhor é glorificado sobre a nossa vida. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade e já peço de antemão que a igreja esteja orando por nós. Estamos com uma viagem marcada para agora no nome do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor e dizer para o irmão, para acrescentar a sua fé, Deus nos deu um dom de cura para agora no nome do Senhor Jesus. É bem verdade que eu uso esse dom muito pouco, porque pensa num dom que a gente usa e o inferno faz uma reunião contra a nossa vida. Mas eu confio naquele que me chamou. Eu acredito e confio naquele que me levantou, aquele que me revestiu, que me ungiu e me capacitou para fazer a sua obra. E o nome dele ser glorificado. Que toda honra e toda glória seja dada a ele. Toda ele o louvor e adoração. Porque tudo aqui é para ele. Amém? Que a igreja possa se revestir verdadeiramente da palavra do Senhor, da armadura de Deus, para poder, ele diz, resistir os dias maus, fazendo tudo isso, ficais firme. Para resistir os dias maus. Só que tem gente que acha que o dia mau nunca vai chegar na vida dele. Jó estava num dia bem tranquilo e de repente chegou um monte de notícia. Seu filho morreu, todos morreram, só sobrou eu. Seus gatos morreram, só sobrou eu. Ele começa a receber notícias ruins, tudo num só dia. Está preparado para estar firme? Ou tem crente firme que nem gelatina? Qualquer ventinho já dá uma balançada nele. E ele já desvia da presença do Senhor. Mas é tempo da gente se revestir. Os dias são maus e vai ficar pior.
e a gente tem que estar revestido, amém? As palmas louvem Deus.